Boa tarde a todos nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lopela Villanueva. Desde já gostaria de agradecer as inúmeras doações que eu recebo e continue me ajudando nesta empreitada. Afinal, eu tenho que pagar minhas contas e, portanto, eu estou oferecendo este tempo gratuitamente, criando conteúdo na internet. Eu gostaria de elaborar a segunda resposta sobre os comentários do Sr. Rodrigo Mocelin, que publicou um vídeo chamado Por que eu não sou católico? E vocês viram que no vídeo anterior eu comentei qual foi a fonte pela qual ele se baseou para dizer que ele não é católico. O que é mais assim impressionante é que ele nem original é na resposta dele. Simplesmente ele se baseia na opinião de terceiros para concluir porque ele não é católico. Mas enfim, vamos lá. Eu vou colocar aqui porque essa parte aqui que já no 10 minutos e 35 ele fala sobre a questão do casamento nulo e dizendo que os católicos inventam subterfúgio. Ele não entende absolutamente nada de direito canônico, como também ele não entende bulhufas mesmo do direito civil. Ele não entende nem o que seja um processo do casamento. E simplesmente ele copia aquele autor inglês, o tal do Martin Lloyd Jones, falando baboseiras homéricas sobre a católica. Mas vamos ver outras baboseiras. Não existiu. Teve uma celebração, teve a consumação através do ato, mas eles dizem que não existiu. Ora, para quem acredita que a hóstia é literalmente Jesus Cristo, não é de se surpreender que eles neguem uma realidade tão óbvia quanto o próprio casamento, que eles estejam negando todas as outras coisas. Veja uma coisa interessante, ele começa aqui fazendo uma equiparação entre casamento nulo e a presença real de Cristo na Eucaristia, que nós chamamos, claro, a transubstanciação. E ele diz que, para quem acredita nisso, pode acreditar em qualquer coisa. Ora, senhor Rodrigo Mocelin, que o senhor seja um ignorante da patrística, que o senhor seja um ignorante dos primórdios do cristianismo, tudo bem, isso já é evidente. Como também eu sou ignorante sobre os procedimentos do próprio casamento, como ele se consuma. Não é o sexo que consuma o casamento, porque se o sexo consumasse o casamento, até um estupro pode consumar um casamento. Mas é aquela mania de querer atacar o catolicismo a qualquer preço, não importa como, inclusive falando as piores abobrinhas. E aí ele toca num aspecto dogmático da Igreja Católica, que é a presença real de Cristo na Eucaristia. Nesse ponto, quando ele diz que não existe uma presença real no pão e no vinho, ele está sendo zwingliano. Não está sendo nem mesmo calvinista, nem mesmo luterano, porque pelo menos eles, de alguma forma, alegam a presença real de Cristo, ainda que não seja uma presença substancial. Ou pelo menos, dentro da teologia luterana, eles se omitem dessa questão de responder o que consiste de fato essa presença. Mas enfim, vamos lá. Ora, eu quero começar mostrando que toda a Igreja Católica ela é idólatra, não apenas pelas imagens. Não. Um ídolo é uma mentira que você coloca no lugar de Deus. Grave isso. Resta saber até agora onde é que está a idolatria da igreja, porque nós comentamos no vídeo anterior que ele fala sobre a questão de ajoelhar-se perante imagens ou ajoelhar-se perante alguma coisa. E ele diz que isso é idolatria. E nós mostramos, inclusive através de versículos bíblicos, que ajoelhar não é a mesma coisa que adorar. Adoração é um tipo de culto que somente prestamos a Deus. E ele não sabe essa diferença. Então, segundo a lógica dele, se os súditos da Inglaterra se ajoelham perante a rainha da Inglaterra, então eles são idólatras, porque, evidentemente, Elizabeth II da Inglaterra é uma deusa, não é uma rainha. Então você vê a apelação grosseira, né? Mas ele está alargando o conceito da idolatria dele até o infinito, né? Primeiro, o papado é um ídolo. O Papa é infalível? Pergunta o Catecismo Católico. A resposta é: o Papa é infalível. Só lembrando, meu sermão está disponível, nós disponibilizamos aos líderes. Todas as fontes estão aqui. Você pode conferir tudo o que eu citar. Essa é uma outra diferença entre nós e católicos. A sua fé não está presa a mim. A sua fé, a sua consciência é sua e de Deus, não minha. Eu não sou o dono de sua alma. Se eu não convencer você, você não vai dizer sim, Senhor. Veja uma coisa curiosa. Ele já começou a dizer que o Papa é um ídolo. Ele não tem a diferença de uma autoridade e de um ídolo. Porque os católicos reconhecem a humanidade de um Papa
e não afirmo nunca que o Papa é um Deus. Ele pode representar Deus pelos carismas que ele herda da sucessão apostólica, mas em nenhum momento se pode dizer que o Papa é divino, ou que tem alguma substância divina, ou que ele é adorado como Deus, o que seria absurdo e até mesmo contraproducente, porque a Igreja Católica nunca prega isso. Por outro lado, ele apela ao conceito do convencimento e da consciência. Aqui nós temos uma ideia falsa do que se resume a religião cristã, porque a veracidade da religião cristã não depende da minha anuência, não depende da minha livre consciência. A religião da livre consciência, por definição, é uma religião humanista, é uma religião do homem. Não é a religião que tem que se adequar ao meu intelecto. É o meu intelecto que tem que se adequar à compreensão do que a religião quer transmitir. Evidentemente que nós temos que buscar o convencimento da verdade, isso é inegável, mas nós não podemos inverter esse conceito e achar que a verdade é somente aquilo que eu quero aceitar. Não, a verdade é aquilo que eu aceito conforme a justa e reta razão e conforme aquilo que é apresentado pelo prisma da realidade. Então vejam que aqui ele é um nominalista. Ele reduz a dimensão da religião a apenas um aspecto subjetivo, ou seja, do meu convencimento de Deus, e não daquilo que de fato eu tenho que ser convencido. Então quer dizer que Deus é a extensão da minha compreensão do que Ele é, não daquilo que a mensagem cristã de fato diz, seja através da tradição, seja através da história, seja através do magistério da igreja, seja através da própria igreja. Porque a igreja é que deu o testemunho da fé cristã. Sem esse testemunho, nós não teríamos o testemunho cristão. E foi Cristo que estabeleceu a igreja. Não foram os homens não inventaram a igreja. A igreja é o corpo místico de Cristo. Isso está na própria Sagrada Escritura. A própria Sagrada Escritura é uma manifestação de pessoas que testemunharam certos eventos sobrenaturais da revelação divina e passaram uma parte dessa história no papel. E a outra parte foi guardada pela tradição e pelo ensino da igreja. Mas vamos lá. Se eu não convencer você, você não vai dizer, agora eu vou seguir isso. Você precisa ser convencido. Você é um ser livre. Essa é uma diferença essencial. O que quer dizer quando afirmas que o Papa é infalível? Continua o catecismo. Quando digo que o Papa é infalível, quero dizer que o Papa não pode ensinar o erro quando, como pastor e mestre de todos os cristãos, define uma doutrina de fé ou moral para ser crida por toda a igreja. Como pastor e mestre, ou seja, é o que eles falam de ex-cátedra, da cadeira. Quando ele fala da cadeira entre os cardeais, ele é infalível. O Concílio Vaticano I diz assim: por isso, nós, apegando-nos à tradição recebida desde o início da fé cristã, para a glória de Deus, o nosso Salvador, para a exaltação da religião católica, não de Deus, e para a salvação dos povos cristãos, com a aprovação do Sagrado Concílio, ensinamos e definimos como dogma divinamente revelado que o Romano Pontífice, ele é o sumo pontífice, o sumo, acima de tudo, a ponte que nos leva até Deus. Não é Jesus que é a ponte, é o Papa. É Jesus mais alguma coisa, entende? Jesus. Veja que coisa capciosa que ele quer nos transmitir. Primeiro, ele faz uma distinção entre a fé católica e o ensino do Evangelho, quando na verdade a fé católica, o ensino católico e o Evangelho são praticamente um inspirado no outro. Na verdade, o ensino católico é o ensino evangélico por excelência. Até porque também os evangelhos foram guardados por nós católicos, senhor Mocelin, não pelo senhor. Já começa por aqui. O segundo ponto é ele fala da questão da infalibilidade papal. Nós temos que entender por que o Papa é infalível nas questões de fé moral. Eu expliquei em outras situações que um Papa não acorda meio totalitário e começa a criar um dogma granel. Grande parte das manifestações papais relacionadas à infalibilidade, em geral, já havia toda uma tradição, todo um ensino já determinado, pré-determinado, e que o Papa apenas faz termo daquilo que já foi fartamente ensinado pela Igreja. Em outras palavras, não quer dizer que o Papa
necessariamente não goza da infalibilidade por conta disso, por conta de já haver uma tradição pré-estabelecida, mas sim o fato de que o Papa herda os carismas do Espírito Santo por alcunha de Pedro o Apóstolo, porque ele é o chefe da igreja. E como chefe da igreja, ele tem esse poder de decisão, o poder de decisão de decretar-se infalível em razões de fé e moral, porque a própria igreja, coluna e fundamento da verdade, também goza dessa infalibilidade. Só que essa infalibilidade da igreja, ela não é uma infalibilidade casuística, não é como o tal do sacerdócio universal protestante, em que todo mundo é infalível e todo mundo é falível ao mesmo tempo. Vejam que todas as pessoas que decretam a falibilidade do Papa ou da Igreja Católica se decretam de alguma forma infalíveis ou pelo menos genuinamente corretos ou inspirados pelo Espírito Santo para afirmar as suas heresias. Então vejam que para eu afirmar que alguma coisa seja falível, então eu tenho que gozar de alguma forma de alguma infalibilidade para afirmar isso. Ou seja, sem querer, o senhor Rodrigo Mosselli não está percebendo que ele está se arrogando uma autoridade superior ao Papa para julgar o Papa, para julgar o que é autoridade papal. E quando se fala da tradição da igreja sobre a autoridade papal, é que o papel do sucessor de Pedro sempre foi o de preestabelecer termos ou então de simplesmente orientar de maneira infalível, com a alcunha do Espírito Santo, pelos carismas que ele herda enquanto herdeiro da sucessão apostólica e detendo as chaves do céu e sendo pastor das almas, ele pode, através desse munus, de afirmar uma doutrina de fé e de ensinar essa doutrina de fé, ex cátedra, como o magister máximo. Ou seja, o ensino católico ele também tem gradações de hierarquia. E no que a igreja ensina do ponto de vista de fé e moral, não somente com o Papa, mas também nos concílios, esses ensinos gozam de infalibilidade justamente porque eles são ensinos divinos, eles são transmitidos por uma sucessão apostólica, como também eles têm a inspiração do Espírito Santo. O Espírito Santo não é casuístico, ele tem que atuar em alguma coisa. E ele tem que atuar dentro da autoridade legítima. E a autoridade legítima é o quê? São os bispos, os cardeais em comunhão com o Papa. E o Papa como chefe máximo. Basicamente isso. Mas esse pessoal transforma a infalibilidade papal como se fosse uma coisa tão casuística e arbitrária como um pastor protestante criando uma seita. Não funciona assim. Não funciona dessa maneira. Porque a infalibilidade pressupõe uma coerência doutrinária com todo o escopo do conjunto católico, do pensamento católico. Use mais alguma coisa. O Papa, as imagens, a Maria, entendeu? Sempre tem algo a mais. Com relação a essa questão dos acréscimos que esses protestantes dizem que existem na doutrina católica, evidentemente que eles partem da visão errônea da sola escritura. Como eu já falei aqui, o problema da sola escritura é muito simples. Quais são os princípios que você determina que podem estar condizentes com a escritura ou não? Isso depende da opinião de cada um. É por isso que hoje, cada vez mais, o protestantismo está se tornando sectário no aspecto da religiosidade e negando certas tradições que até então eram aceitas pela reforma. A Trindade, por exemplo. Não existe nenhuma palavra que identifique a Trindade. Existem apenas o quê? A manifestação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você tem declarações de Cristo afirmando a sua natureza divina. Você tem Paulo afirmando a divindade de Jesus Cristo e assim sucessivamente. Mas essas determinações ou essas declarações não são muito claras. Foi preciso que a igreja elaborasse uma explicação para esse ensino da Sagrada Escritura. O que é a Trindade? Já começa pelo conceito, Trindade. Existem muitas seitas protestantes que não aceitam a Trindade. Por quê? Porque não está na Bíblia. Porque a Bíblia sempre é um elemento restritivo para contar ou para explicar a fé cristã. O que é uma coisa completamente absurda, porque a Sagrada Escritura nunca foi uma base superior do ensino católico, do ensino cristão. A Bíblia Sagrada é parte desse ensinamento cristão, junto com a tradição, junto com o magistério, ou seja, o poder, o munus de ensinar dos bispos. Mas vamos lá. Quando fala ex cátedra, isto é, quando no desempenho do ministério de pastor e doutor de todos os cristãos, define com suprema autoridade apostólica alguma doutrina referente à fé e à moral para toda a igreja, em virtude da assistência divina prometida a ele na pessoa de São Pedro. Para eles, o Papa é o descendente de Pedro,
Pedro foi o primeiro papa, de acordo com eles. E goza daquela infalibilidade com a qual Cristo quis munir a sua igreja quando define alguma doutrina sobre a fé e sobre a moral. Apesar de Jesus ter dito de maneira clara: a ninguém chameis de vosso Pai, eles não hesitam em dizer: o sumo padre. Padre é pai. Olha, essa argumentação é uma das mais baixas, mais venais, mais ridículas que eu já ouvi na minha vida. Então, o senhor Rodrigo Mocelin com certeza vai chamar o seu pai de apenas genitor, ou aquele que cuida de mim. Não, papai! Só um pai que é Deus! Você não é meu pai! É assim que o Rodrigo Mocelin vai se referir ao seu próprio pai. Só que nós percebemos que Jesus Cristo aqui dá uma entonação de pai. Só existe um pai. Quer dizer, quando ele está falando isso, ele não está dizendo que nós não temos pais, não temos pais terrenos. Ele teve um pai adotivo, São José. Como, aliás, ele se refere a Abraão como pai Abraão. E não somente Jesus Cristo, mas também os próprios judeus se referem a Abraão como pai, o pai da fé. Mas esse idiota chega ao ponto de que aquele impulso tipicamente protestante de querer falar mal da igreja chega ao ponto também de que você não pode chamar aquelas pessoas que te orientam espiritualmente, que vivem na dedicação exclusiva da fé, que inclusive são os seus mestres espirituais, porque os bispos, em comunhão com o Papa, são os nossos mestres, são também os nossos pais espirituais, justamente porque eles renunciam tudo para o mundo de ensinar a verdadeira fé cristã. E na cabeça desse cara, não se pode chamar de pai, porque o único pai é Deus. Então o senhor Rodrigo Mocelin tem que aderir à ideologia gender. Ué, o Fernando Haddad não queria colocar um dia chamado, não dia dos pais ou das mães, mas sim aquele que cuida de mim, o meu genitor ou minha genitora? É ridículo, para dizer o mínimo. E claro, ele nega a questão da importância de Maria, a importância dos santos, das imagens. Eu não sei o que ele entende por imagem na Igreja Católica, porque a imagem na igreja ela tem um significado eminentemente simbólico. E a Virgem Maria? Por que nós temos reverência pela Virgem Maria? Leia o capítulo 1 de Lucas, caramba. Tá lá. O anjo chega e fala um Salve Maria. Quando os católicos falam Salve Maria, eles estão reproduzindo o capítulo 1 de Lucas. Quando o anjo Gabriel chega, Salve Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ou seja, nós estamos reproduzindo a primeira parte do Ave Maria. Nós temos a cena de Isabel recebendo Maria cheia do Espírito Santo. Eis aqui a mãe do meu Senhor. E mais, não somente a mãe do meu Senhor, como o próprio São João Batista começa a se debater de alegria na barriga. E a própria Virgem Maria fala: engrandece a minha alma do Senhor, porque você elevou a baixeza dessa serva. A partir de então, eu serei considerada bem-aventurada entre todas as gerações. Evidentemente, gerações católicas e cristãs ortodoxas, porque protestante é um bicho perdido, viu? O sumo pontífice, a sua santidade. Beijam, ajoelham-se diante dele. É interessante. É interessante porque Pedro não aceitou isso. Eles dizem que descendem de Pedro. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-lhe-se aos pés, o adorou. É inseparável isso, vou dizer mais uma vez. Se ajoelhou, está adorando. Meu Deus do céu. Ô, Rodrigo Mocelin, você não cansa de falar besteira, rapaz? Josué, quando se ajoelhava perante a arca, ele estava adorando a arca como Deus? Não, não estava. Quando, no capítulo de Reis, agora acho que é o primeiro capítulo, se não me falha a memória, quando Betsabé se ajoelha perante o rei Davi, quando o profeta Natã se ajoelha perante o rei Davi, está adorando o rei Davi? Não, é a reverência que se fazia a uma autoridade. Ajoelhar-se naquele tempo, isso até o século XVIII, que depois mudou com a Revolução Francesa, enfim, ajoelhar-se era uma reverência que se dava às autoridades, sejam elas autoridades espirituais, como também autoridades políticas, né? Autoridades temporais, havia reverência. Então vejam que a forma como ele manipula
a situação é justamente para explorar os preconceitos do protestantismo e dos protestantes em geral. E aqui ele toca na questão de Cornélio. Cornélio se ajoelha e adora. Veja, o problema de Cornélio não foi prestar reverência a Pedro. O problema de Cornélio foi adorar Pedro. Isso nós católicos não admitimos, nós não adoramos um bispo católico. É claro que eu jamais trataria os apóstolos como se fossem os meus comparsas de bar. É só na cabeça desse trouxa que ele acha que os apóstolos, que os santos, que os mártires têm que ser tratados da forma como eu sou tratado, que eu estou no mesmo nível. Eu não estou no nível espiritual desse povo, não. Eu não estou no nível nem espiritual da Virgem Maria, dessa mulher que era cheia de graça. Até o anjo reverenciou Maria. E é por isso que nós católicos reverenciamos a Virgem Maria. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Vamos lá. Se ajoelhou, está adorando. Por isso Mordecai não se ajoelhou diante de Amã. E por isso o povo judeu e nem o povo cristão jamais se ajoelhou diante de um homem. Que babaca! Que babaca! Veja que Mordecai não se ajoelha perante Amã porque Amã era inimigo do povo judeu. E não por causa de questão de reverência. Nós podemos citar inúmeros textos da Bíblia sobre reverência. Ah, o cristão nunca se ajoelha perante outro homem. Ué, durante séculos os cristãos se ajoelhavam perante reis. Seja na Idade Média, seja mesmo na Reforma Protestante. Você acha que Lutero chegava com Frederico da Saxônia e falava assim: ô meu comparsa, vamos tomar uma cerveja ali na taverna? Não. Os reformados também se ajoelhavam perante reis. Quem faz essa confusão entre ajoelhar e adorar é um tremendo de um idiota. Mas vamos lá. Ajoelhar é adorar, e nós só nos ajoelhamos diante de Deus. Então, por exemplo, os luteranos que se ajoelharam durante séculos perante os reis da Suécia e da Dinamarca, eles eram idólatras. Os anglicanos que se ajoelham perante o rei da Inglaterra, ou rainha da Inglaterra, eles são idólatras. Ou então se ajoelham perante a autoridade. É só você ver até dos filmes. Vamos ser bem vulgar mesmo, bem chulo. Chega lá a rainha Elizabeth I, lá, aí toda a nobreza fazendo curva e reverência, mesura perante a rainha. Como é que alguém pode ser tão bobo, tão pueril, tão tolo, né? Prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: ergue-te, que também sou homem. Não se ajoelhe diante de mim, porque eu sou homem. Bonifácio VIII, em 1302, disse: dizemos e determinamos que cada criatura humana deve se submeter ao Papa de Roma para a sua salvação. Quem salva é Jesus, mas se você não submete ao Papa para a sua salvação, você não é salvo. Ué, por uma razão muito simples. Primeiro, Cristo dá as chaves a Pedro e o poder de ligar e desligar. Estabelece a igreja sobre Pedro através da rocha. Inclusive, eu prometo para vocês dar uma resposta para aquele bobalhão do Iago Martins que falou besteiras homéricas sobre Mateus 16, 18. Mas enfim, vejo aqui que tem 3 argumentos extremamente capciosos. Primeiro, ajoelhar e adorar, que não é a mesma coisa. Segundo ponto, Cornélio é repreendido por Pedro, porque Cornélio, sendo um pagão convertido, começou a atribuir caráter divino a Pedro, ou seja, na pessoa de Pedro, e Pedro recusou. Veja, eu sou apenas um homem. E isso um papa falaria abertamente. Se alguém chegasse, um católico, querendo adorar o papa repreenderia. Isso aí é idolatria, meu filho. Tá? E nós temos também um terceiro ponto, né, que é a questão do que ele não entende o aspecto da autoridade. Porque quando nós temos uma igreja que é porta da salvação, nós temos também uma chefia da igreja. Quando Bonifácio VIII diz: nós temos que sujeitar ao pontífice romano, nós estamos sujeitando basicamente a chefia da igreja. Sem a chefia da igreja, o que só existe mesmo é cada um escolhendo a salvação que quiser. Lembra? Sempre acrescenta algo. Não há acréscimo algum, é só você ler a Bíblia e só ler a história da igreja. Só isso, senhor Mocelin. A única pessoa que acrescenta lorota sobre a igreja católica é você. Como, aliás, o protestantismo acrescentou inúmeras lorotas em nome da Bíblia, as piores lorotas possíveis. Não somos nós católicos que temos 30 mil seitas discordantes. Nós não somos criadores e revogadores de dogmas a granel como vocês. Uma característica do anticristo, Paulo diz, é que ele se coloca no lugar de Deus. É isso que o papado é. Ele se coloca como mediador entre nós e Deus. Não, filhotinho.
É Jesus Cristo que coloca a igreja como porta-voz da sua própria pessoa, corpo místico. Se nós afirmamos que a igreja é corpo místico, logo Cristo é o cabeça. Isso é a coisa mais simples do mundo. A ideia desse cara é o seguinte, é que Jesus Cristo é uma figura anárquica. Então você pode chegar a Jesus Cristo sem acompanhar os ensinos dele, sem acompanhar as referências que ele nos deixou, que foram os apóstolos e já foi a própria igreja. Então é aquela história, eu posso criar o Cristo que eu quiser, eu posso me aproximar do Cristo que eu quiser conforme os meus critérios, não os critérios que foram ensinados pela igreja e para a igreja. Então é assim, é uma visão anárquica de Jesus Cristo. É por isso que quando você chega na Marcha para Jesus, você encontra inúmeras seitas que se reúnem em torno de um nome que pode ter vários significados dos mais textuantes. Chama-se Jesus Cristo, a Marcha para Jesus. Jesus pode ser qualquer coisa na cabeça dessas pessoas, já que não existe mais intermediários, já que não existem pessoas que podem ser autorizadas a falar de forma legítima pela igreja e pelo próprio Cristo, porque Cristo deixou pessoas para falar em nome dele, que foram os apóstolos, e depois os sucessores dos apóstolos, que são os bispos. Então, quer dizer, se há sucessão apostólica, e essa sucessão apostólica provém dos apóstolos, os apóstolos tinham perfeita consciência de que formavam discípulos, de que transmitiam a mensagem cristã, então, por que nós deveríamos recusar a obedecer isso? Por quê? Baseado numa ideia casuística de Jesus Cristo, numa ideia de que, agora nós não precisamos nem de apóstolos, só precisamos de uma Bíblia. Ou seja, o livro é tirado da sua história, é tirado do seu contexto, é tirado inclusive das pessoas que escreveram a Bíblia, ou pelo menos do Novo Testamento. É muito simples, é muita areiazinha para o seu caminhãozinho, seu mocelinho. Em Mateus, capítulo 16, é aquela passagem famosa, Jesus pergunta: o que o povo está dizendo a meu respeito? E Pedro diz: tu és o Cristo. Jesus então diz assim, Jesus o elogia e fala: você disse isso pelo Espírito Santo de Deus. E aí Jesus lhe diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E daí então eles dizem que esta pedra aqui é Pedro. O que Jesus está dizendo é o seguinte: eu vou edificar a minha igreja sobre Pedro. Pedro é a pedra angular, a pedra fundamental, sobre a qual tudo vai ser erigido aqui na minha igreja. Não, aí que tá. Quando nós falamos da pedra angular, é diferente do conceito de rocha. Na verdade, Petros e Petra no grego é um trocadilho que Jesus Cristo faz com o nome de Simão Bar-Jonas. E vejam que coisa interessante, Jesus Cristo chama Simão Bar-Jonas de Pedro, ou seja, mudar o nome de uma pessoa ou imprimir um nome novo àquela pessoa é imprimir também uma função, um ofício. Nós temos no capítulo de Gênesis, por exemplo, quando Jacó muda o nome para Israel, quando ele disputa com uma figura que ele imagina ser o próprio Deus. Então vejam que, na verdade, Jesus Cristo muda o nome de Simão para Pedro e decreta, através de um trocadilho, um papel a Pedro, que é o papel de ser a pedra, de ser a referência. Mas vamos lá. Um homem falho, pecador. Essa é a base da igreja. Essa é a base. Olha, eu não sei por que esse cara confia na Sagrada Escritura, porque a Sagrada Escritura foi escrita por homens falíveis. Então, se for assim, por que eu acreditaria nas cartas de Pedro? Se Pedro é um homem falível, se Pedro negou Cristo 3 vezes, por que eu vou acreditar naquelas cartas em que se dizia-se inspirado por Deus? O mesmo posso dizer de Paulo. Paulo era um perseguidor de cristãos, estava matando cristãos e de repente se converteu na estrada de Damasco e se tornou a criatura maravilhosa que ele foi. Então, quais são os critérios que eu posso dizer que um pecador está inspirado ou não inspirado por Deus? Da feita que eu nego a autoridade de Pedro para ser chefe da igreja, porque eu não negaria a autoridade de Pedro para falar, por exemplo, nas suas cartas inspiradas por Deus? Mas em suma, vamos lá. Essa é a doutrina. Pois bem, aqui pedra é Pedro? Claro que não. A pedra aqui é Jesus. Qual foi a revelação que Pedro teve? Que Jesus é o Senhor. Jesus então retruca: esta pedra sobre a qual eu vou edificar a minha igreja. Não, senhor. No grego original e no português, traduzindo no português, você não precisa nem ler grego. Jesus Cristo faz trocadilho sobre um nome que não tem nada a ver. Há, inclusive, uma interpretação que pode ser aceita sobre a confissão de Pedro.
Ou seja, que talvez a pedra seria baseada nessa confissão, ou que seria a confissão de Pedro, que se baseava nessa igreja. Mas a confissão de Pedro é indissociável do próprio Pedro também. Mas, se nós analisarmos a construção da frase, eis que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, por que Cristo não falou dessa forma? Eis que tu és Pedro, e eu, como pedra, edifico a minha igreja. Ou seja, ele está falando sobre esta pedra, ele está falando sobre uma coisa que é alheia a ele. Então não tem sentido essa construção que o protestante faz. E detalhe, eles negam todo o enunciado da frase, porque você tem a primeira frase, tu és Pedro, e sobre esta pedra, ou seja, sobre você mesmo. Eu cito o nome de Pedro e digo que Pedro é Jesus? Não tem lógica isso. E eu digo, edifico minha igreja sobre pedra, sobre Pedro. Petros, tu és Petros, e sobre Petros edifico minha igreja. Ou sobre Petra. Mas veja que ele está falando do nome próprio e está falando do nome de rocha. E se nós traduzirmos para o aramaico, eis que tu és Kefa, e sobre Kefa edificarei minha igreja. Mas existe um outro lado que esse pessoal suprime quando eles falam dessa frase. Eu te darei as chaves do céu. O que é o símbolo das chaves? Você tem a chave do seu carro. Se você tem a chave do seu carro, você é proprietário do seu carro, você faz o que quiser com o seu carro. Se você tem a chave da casa, você é dono da casa. Se você tem as chaves da cidade, como era muito comum o prefeito ter as chaves da cidade, então você é o chefe da cidade. Então, o símbolo das chaves em Mateus 16, 19 é o símbolo da autoridade. Porque vejam que Jesus Cristo fala. Ele fala para Pedro e os apóstolos que ambos têm o poder de ligar e desligar. Mas a chave, ele só dá uma pessoa, a Pedro. Ou seja, a chave aqui é a chefia. Aí, claro, os evangélicos vão inventar as piores argumentações, vão dizer que, sei lá, que a chave é o evangelho e não sei o que. Umas piores besteiras que não tem nada a ver com o texto bíblico. Você vê que eles tiram argumentos fora da escritura para adulterar a escritura. Mas vamos lá. Isso é facilmente perceptível no restante da Escritura. Esse Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular principal. Veja uma coisa muito curiosa. Esses protestantes bunda moles, eles não percebem que a palavra pedra tem vários significados equívocos. Se Jesus Cristo muda o nome de Simão para pedra e diz que sobre a pedra edifica a igreja, então nós temos aqui algo que repassa uma autoridade do próprio Cristo. Porque se o Cristo é a pedra angular, e se o próprio Cristo afirma que Pedro é uma pedra, então nós estamos vendo aqui uma similaridade de uma representação de um poder que é transferido pelo próprio Cristo. Veja, claro que aqui Jesus Cristo não está transferindo a divindade a Pedro, está transferindo a autoridade, porque Pedro continua sendo falho em muitos aspectos, continua sendo um turrão, continua sendo aquele que negou 3 vezes o nosso Senhor, mas mesmo assim a promessa de Cristo sobre ele ser o chefe da igreja é irrevogável, com todos os pecados que Pedro manifesta. Mas com todos esses pecados, o Espírito Santo ainda inspira Pedro. Não é? A motivação de Nosso Senhor inspira Pedro, tira Pedro das suas limitações. E aqui nós temos que entender. Vamos lá. Paulo, aos Coríntios, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Ele é o fundamento. Mas evidentemente que ele é o fundamento. O poder de Pedro e das chaves é fundamentado em Cristo. A igreja, coluna e fundamento da verdade é fundamentada também em Cristo, cabeça. E assim sucessivamente. Ou seja, não falou absolutamente nada. Sobre ele que a nossa fé está edificada. Em primeiro lugar, então, a própria Bíblia nos mostra isso. É Jesus. Sobre ele que nós edificamos a nossa vida. Em segundo... E quem é que negou o contrário? O fato de eu seguir a Igreja Católica não é seguir também um dos ensinamentos de Cristo, em que ele decreta e edifica uma própria igreja que fala em nome dele através de apóstolos e que também ele orienta essa igreja até o final dos tempos? Ele fala, eu vos assistirei até o final dos tempos. Assistir a quem? Os apóstolos em comunhão com a igreja. Então quer dizer, tirar um Cristo abstrato que o senhor Mocelin inventa aqui para atacar a Igreja Católica é uma coisa completamente contraproducente. É naquele mesmo instante em que Pedro
é elogiado e Jesus lhe diz: o Espírito Santo te revelou. No mesmo evento, Pedro fala um absurdo inspirado pelo capeta e Jesus o repreende dizendo: arreda de ti, Satanás, sai daqui, capeta. Imagine construir as nossas vidas, a nossa fé e a nossa esperança em um homem falho que negou Jesus, que naquele mesmo instante foi inspirado pelo diabo. Mas isso foi antes de Pentecoste. Depois, lá em Gálatas, Paulo repreende Pedro, face a face, porque ele havia se tornado repreensível. Veja uma coisa muito curiosa. A pergunta que não quer calar é: por que você acredita na Bíblia? Por que você acredita em Lucas, em Mateus, em João e Marcos? Por que você acredita num fujão como São Pedro, que negou 3 vezes Cristo, mas ele escreveu algumas cartas para você acreditar? Por que você acredita absolutamente nas cartas de Pedro? Por que você acredita absolutamente nas cartas de Paulo? Por que você acredita absolutamente nas cartas de João, nas cartas de Judas, enfim? Por quê? Eles não são homens falíveis? Eles não são homens imperfeitos? Então por que você acredita na autoridade dessas pessoas quando eles falam de fé e moral? E por que você acredita que eles são inspirados pelo Espírito Santo? Por quê? Não é o pastor que está colocando em dúvida a autoridade do apóstolo? Ora, se o apóstolo tem autoridade para falar em nome de Deus, porque quando ele é inspirado, ele está falando em nome de Deus, ele está falando uma revelação, ele está se manifestando por inspiração divina, o que impede de eu reverenciar Pedro como uma autoridade? Porque os apóstolos são autoridades. E dentre dessas autoridades existe uma autoridade maior. É simples assim. É uma questão lógica. Das duas, uma. Ou eu acho que Pedro, Paulo, os apóstolos, os evangelistas, né, que claro, um deles é apóstolo, no caso seria João, quer dizer, se todo esse pessoal eu não achar nem um pouco digno de confiança, o mínimo necessário para ser autoridade para falar em nome de Cristo, porque eles testemunharam Cristo, então eu pego minha Bíblia, ou pelo menos o Novo Testamento, e jogo na lata do lixo. Eu poderia ser mais abrangente. Eu poderia dizer que os profetas do Antigo Testamento também não são confiáveis. Porque, de fato, eles também são pecadores. Moisés era um pecador, Abraão era um pecador, e assim vai. E aí não sobra nada da Bíblia. Basicamente isso. Por quê? Porque eles estavam negando a verdade do Evangelho. E aí, algo interessante, porque se fosse para alguém ser o Papa dos gentios, seria Paulo. Veja uma coisa interessante. O fato de nós termos um Papa não significa que tudo que o Papa fala goze de perfeição. Como todos os apóstolos têm imperfeições. Pedro tinha sua imperfeição, Paulo tinha sua imperfeição. Enfim, essas pessoas, elas não eram divinas, propriamente ditas, não eram deuses, não é o Jesus Cristo que é a figura perfeita. Mas eles eram inspirados. Quando se fala da autoridade de Pedro, se fala de uma inspiração que foi dada para ele. E que foi dado também uma autoridade por conta do próprio Deus encarnado. É isso que nós temos que entender, independentemente da perfeição e imperfeição dessas pessoas. Porque se o problema for a falibilidade dos apóstolos, então simplesmente não devemos crer neles. Mas os apóstolos são apóstolos não pelos merecimentos deles, mas pelos merecimentos de Cristo. A Virgem Maria é a Virgem Maria por causa de Deus, porque Deus quis que ela fosse assim e que ela fosse reverenciada dessa forma, dessa dignidade. Quem deu essa dignidade para Maria não foi a própria Maria, não foi a Maria por si mesma, foi Deus que deu essa dignidade para ela. E ela agradece por isso, pela humildade, pela capacidade de servir a Deus. Então esse homem não entende o conceito da autoridade apostólica. A autoridade apostólica dada a um Papa, como a autoridade apostólica dada a Pedro, não é meramente algo que faz alguém totalmente infalível. Ele só é infalível em certas situações específicas por alcunha do carisma do Espírito Santo. E só. Mas em outras o Papa pode falar em umas besteiras, como tivemos papas de todos os matizes, papas extremamente pecadores, e nem por isso os aspectos da sua autoridade foram diminuídos. Vamos lá. 1
que ele escreveu quase todo o Novo Testamento. Segundo, que ele que repreende Pedro. Ué, o fato de Paulo repreender Pedro não quer dizer absolutamente nada. Mas vamos lá. Terceiro, quando eles se reúnem, Pedro e Paulo acabam dividindo as suas missões e Pedro fica com Jerusalém e Paulo para os gentios, que somos nós. Ou seja, Pedro tem uma condição de chefia, inclusive em muitas situações de Atos dos Apóstolos e outros você vê Paulo consultando Pedro. Isso é uma questão até eminentemente lógica, porque olha, Paulo de Tarso não conheceu Jesus Cristo. Quem conheceu Jesus Cristo foi Pedro. E evidentemente que esse testemunho dava uma proeminência a Pedro em relação a Paulo. Mesmo que Paulo fosse um doutor da lei, mesmo que ele tivesse talvez uma sabedoria, digamos assim, intelectual, até superior a Pedro. Vamos lá. Se era para ter algum papa sobre nós, deveria ser Paulo. Mas eles não aceitaram isso de maneira alguma. Olha, esse pessoal acha que para ser papa precisa ser um puta intelectual. Nós tivemos papas extremamente parvos e nunca foi problema, mas enfim. É que Paulo diz assim: quem é Apolo? Paulo é o apóstolo. Quem é Paulo? Quem somos nós? Servos. Nada de sumo pontífice. Veja aqui a tentativa de tratar a autoridade apostólica como algo igualitário, né? Mas vamos lá. Nada de o sumo padre, o romano pontífice, a sua santidade. Nada disso não. Servos apenas, por meio de quem crestes. É só isso. Só isso? Cacete, meu caro. Só isso, caralho. Me desculpe o palavrão, mas isso aqui é de uma baixeza argumentativa tenebrosa. Simplesmente ele está dizendo que não existe autoridade dentro da igreja, não existe chefia dentro da igreja, e que essa chefia não tinha um encargo moral. Para os primeiros cristãos que eram convertidos por Pedro, por Paulo, pelos apóstolos, por João, e cada um criando o seu discipulado, esse cara está dizendo que esse discipulado não via como autoridade os seus mestres, como se não houvesse uma hierarquia entre eles, como se fosse tudo uma anarquia em que todo mundo agora está próximo de Cristo, né? E ninguém precisa dessas autoridades para falar em nome de Cristo. Isso aí é uma anarquia tão vagabunda quanto, por exemplo, a anarquia moderna. Grande parte dessas ideologias da modernidade, que nega a autoridade dos pais, que nega a autoridade dos professores, que nega a autoridade dos padres, que nega a autoridade até mesmo da política e tudo mais, você vê que surgem justamente dessas ideologias igualitaristas do protestantismo. E surgiram mesmo na época da Reforma Protestante. Olha, nós não vamos obedecer reis, agora a única autoridade é Cristo. Aí, claro, o déspota, por assim dizer, é quem falava em nome de Cristo, porque ele realmente era o único mandatário da justiça social. É a mesma coisa que o senhor Moceni fala, porque aqui ele age como magíster, ele age como autoridade, só que ele não admite isso. Ele não admite que ele age como autoridade aqui. Ele está agindo como autoridade, ele está falando em nome da Bíblia e está dizendo, olha, a minha interpretação é verdadeira. A interpretação da igreja é falsa. Vamos lá. Mais nada. Ele ainda chega a dizer, Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em último lugar. Veja uma coisa, quando se fala da questão do último lugar, o último ser os primeiros, etc., é no quesito da humildade, não do quesito da autoridade. Se os apóstolos tivessem última palavra de confiança e não a primeira palavra, eu repito aqui, por que eu vou crer na Sagrada Escritura? Por que eu vou crer em Jesus Cristo? Por que eu vou crer nesses apóstolos bananas segundo esse besta aqui? Ok. Os papas são infalíveis quando falam ex cathedra. O papado é infalível. Pois bem, como expõe o pastor Augusto Nicodemos, o Papa Adriano II decretou que o casamento civil era válido. O Papa Pio XII declarou que era inválido. Qual deles era infalível? Eu bem queria saber que tipo de documentação é essa entre casamento civil, porque, primeiro, o conceito do casamento civil, tal como conhecemos hoje, é uma coisa eminentemente moderna, isso é uma coisa da Revolução Francesa para cá. Né? Não existia um casamento civil nos moldes da Revolução Francesa, como existia, por exemplo, nas épocas anteriores ao papado. Mesmo na época romana, pagã,
o casamento propriamente dito não era um casamento civil. Porque o casamento civil pressupõe que, primeiro, ele é apenas um mero contrato. Segundo ponto, o casamento civil ele é uma relação meramente contratual, totalmente desprovida de religiosidade. Esse é o segundo ponto. Então, por exemplo, há uma diferença entre casamento civil e sacramento do matrimônio. Porque o sacramento do matrimônio implica o quê? Implica uma sacramentação, um sinal da salvação que é dado para aquele casal por conta de ele cumprir certos preceitos que o próprio Jesus Cristo também estabelece. Você vai abandonar sua casa, se unir a uma mulher e se tornar só uma carne. Isso é uma sacramentação, isso é uma santificação. Agora, eu queria saber que fonte é essa em que ele diz que se o Papa é falível aqui, infalível. E resta saber o seguinte, nem tudo que o Papa fala é infalível. Só em assuntos estritos de fé e moral que são relacionados aos aspectos que também são dogmáticos da Igreja ou que são meramente doutrinários e perenes da Igreja. Orientações políticas, orientações de natureza civil, eles não abarcam necessariamente a infalibilidade papal. Isso não tem nada a ver. Uma decisão política do Papa não tem caráter infalível. Uma decisão civil do Papa, digamos, o Papa assinou uma concordata com um chefe de Estado, isso não tem caráter de infalibilidade. Então esse pessoal acha que infalibilidade é qualquer coisa que o Papa faça. Isso é uma coisa completamente absurda. No fundo, eles mostram um completo desconhecimento do que eles estão falando. Vamos ver aqui, já são... faltam 15 segundos. Vamos ver a besteira deles só para a gente encerrar, porque eu só falei de 10 minutos. Eugênio IV condenou Joana d'Arc à fogueira. Benedito XV declarou que ela era santa. Veja uma coisa interessante, não foi Eugênio IV, não foi um papa que condenou Joana d'Arc. Aqui ele mente e ele falseia a realidade. Na verdade, quem condenou Joana d'Arc foi uma inquisição que foi controlada pelos ingleses, uma inquisição inclusive corrupta, um tribunal totalmente viciado, tá? E inclusive pelo bispo Cuchon. O bispo Cuchon era ligado à facção dos ingleses e dos borgonheses, que eram inimigos do rei da França, e a Joana d'Arc era partidária do rei da França. Então, na verdade, Joana d'Arc foi condenada por um tribunal local. Ela não foi condenada por Roma. Tanto é verdade que 20 anos depois da morte de Joana d'Arc, houve uma reabertura do processo em que ela foi absolvida de todas as acusações desse tribunal. Ou seja, é aquela história, é a panfletagem pela panfletagem. Então acho que ficou um pouco claro aqui. E na próxima gravação eu vou tentar responder as bobagens do Iago Martins a respeito de Mateus 16:18, que ele praticamente repete aqui, só que o senhor Iago Martins acrescenta novas bobagens, o que torna mais engraçado ainda o teor da interpretação. Então, meus amigos, um grande abraço.